Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Mar das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à povoação que está em frente e encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltai-os e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram-lhes em cima as suas capas e Jesus sentou-se sobre elas. Numerosa multidão estendia as suas capas no caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo chão. E tantas multidões que vinham à frente de Jesus como as que o seguiam, diziam em altos brados: Hosana ao filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço. Quem é ele? Perguntavam. E a multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lá do caminho, Glória. Já chegou muito tempo. Lá do caminho, Glória. Já chegou muito tempo.
lá do caminho, Glória. Linda. Vamos já chamar de Portugal. Deus eterno e onipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição, e de que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs eu desperto os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e, por isso, não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desinfetado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sacerdotes e disse: Estás disposto a dar o entregar? Eles garantiram 30 moedas de prata, e a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram: O que é que tratamos os partidos para comer a paz? Ele respondeu: E da cidade a casa de tal pessoa e dizei-lhe: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo, é em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12, enquanto comiam declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou a cada um a perguntar: Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: Serei eu. Respondeu Jesus. Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, citou a bênção, partiu, deu-lhes os discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei de todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: Vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, proceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se estabelecidos em tua causa, eu não estabelecerei. Jesus respondeu: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse: Ainda que tenha que morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Fiquei aqui, enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue aos vossos pecadores.
sentai-vos, vamos. Aproxima-se aquele que me vai entregar. Aquele que beijar é esse mesmo. Entendei. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve. E beijou-o. Jesus respondeu: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram longe de Jesus e prenderam-o. Um dos que estavam com Jesus usou a mão a espada, desembainhou-a e feriu o cérebro do sumo sacerdote, cortando a orelha. Jesus disse: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxaram da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e bravados para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. E eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Por necessidade temos mais testemunho. Acabaste a filha das férias, tudo parece. Eles responderam. É realidade. Cuspiram então no rosto e deram punhadas. Outros que justificavam, dizendo: Adivinha-me, tio, quem foi que fazia? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus do Galileu? Mas ele negou, dizendo, diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada, disse aos circunstantes. Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento. Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se dos que ali estavam e disseram a Pedro: Certeza que tu és Deus, porque até fala como Messias. Começou então a dizer imitações e a jurar. Não conheço tal homem. E imediatamente o Paulo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe dissera: Antes de Paulo cantar, tu negarás 3 vezes. E saindo chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em Jerusalém contra Jesus, para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador de lá. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Quem ficar no sangue? Mas eles replicaram. Misericórdia, ela admitiu. Então começou as moedas para o santuário, saiu dali e foi sepultado. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preços de sangue. E depois de terem livrado, compraram com elas o campo do ouro. Por este motivo se tem chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Levaram 30 moedas de prata, o preço em que foi avaliado, aquele que os filhos de Israel apropriaram, e deram-nas pelo campo do leito, como o Senhor tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador e lhe perguntou. Tu és o reino de Deus? Jesus respondeu. É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos. Não houve quantas acusações levantam contra ti. Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à espera do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás, e quando eles se reuniram, disse: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado
apresentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: não defendas por uma causa deste tipo, pois hoje defendo muitas pessoas de causa. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que advertisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou: qual dos dois três vós começou? Ele respondeu: Barrabás. Disse-lhes Pilatos. E quem fizeste Jesus chamado Filho? Respondeu-lhe: Seja crucificado. Pilatos insistiu. Do modo fez ele. Mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isto é lágrima. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e renderam à volta dele toda a corte. Tiraram a roupa e envolveram-no no manto vermelho. Desceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cara na sua mão direita. Ajoelharam diante dele e escarneciam-no, dizendo: Salva, é dos judeus. Depois cuspiram-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e requisitaram para levar a cruz. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer um lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com ferro. Mas Jesus, depois de provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, partiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardar. Em cima da sua cabeça, puseram um letreiro indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo, crucificado na três dias, salva-te primeiro. Se és filho de Deus, és Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também começaram dele, dizendo: salvou todos que não pode salvar-se a si mesmo. E é o Rei de Israel, esta agora da tua vida terei do Senhor. Confiou em Deus, ele te livra agora como alma, pois disse: eu sou o Filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 da tarde, as pedras removeram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes ouviram isto e disseram: Está chamado violino. um deles correu a tomar uma esponja e bebeu em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhes a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se o dia vai salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Entretanto, o centurião, que com ele guardava Jesus, ao ver o rumor de terra e o que estava a acontecer, ficaram tocados e disseram: Este era verdadeiramente o Filho de Deus. estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Deus. No feira da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediram o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que
um lençol limpo e depositou no seu sepulcro novo. Tinha mandado escavar lá. Depois pulou uma grande pedra para entrar no sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes, os sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, livrai-nos do que tu em disse quando ainda era vivo. Depois dos 3 dias ressuscitarás. Por isso, manda que seja mantida em segurança até ser vivo, para que não venha o circo global no teu povo se escutou de novo. É a outra postura que seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Dê-me já a vossa disposição ao guarda e mandai-o como entender. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Justamente como todos repararam, hoje a nossa celebração começou de uma forma diferente, com a bênção dos ramos, para nos recordarmos da entrada triunfal de Jesus na cidade santa de Jerusalém, em que ele foi aclamado pelas pessoas como o Messias, o enviado de Deus, como o Rei de Israel. E esta aclamação foi feita como nós já fizemos. O povo estendeu as suas capas pelo caminho e também as verduras que traziam do campo. E as crianças cantavam: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui temos a segunda imagem de Jesus, a imagem do servo sofredor. E eu penso que ninguém pode ficar indiferente a este Evangelho da Paixão do Senhor. Quem o escuta verdadeiramente consegue perceber o quanto Jesus sofreu por nós. Foi maltratado, foi escarnecido, foi ridicularizado, cuspiram, bateram, flagelaram. O quanto Jesus sofreu está bem explícito. E Jesus nunca se nega ao sofrimento. Nos Jardins das Oliveiras, quando foi preso, ele até disse: sou eu que estou aqui. Jesus, que nada diz quando é julgado, mantém-se calado, não se defende. Quando está pregado na cruz, nem sequer quer o vinagre, que na altura era um remédio para tirar as dores. Um Jesus que sofre, porque o seu sofrimento é redentor. E se calhar, nós hoje temos uma atitude de arrependimento, ou deveríamos ter, porque se Jesus sofreu tanto por mim, por que que também não eles sofreram um pouco por ele, sacrificaram um pouco por ele? E qual é o sacrifício que ele quer? Não é a flagelação, é a bondade, é a misericórdia, é o perdão, é a ajuda, é a participação na Eucaristia, o sacramento do amor. E nós nem sequer queremos uma niquita de nada de sofrimento ou de sacrifício. Preferimos o nosso prazer, o nosso comodismo. Mas Jesus sofreu por cada um de nós. Então nós hoje somos convidados a clamar Jesus como o nosso Rei, como o nosso Mestre, e a dizer do fundo do nosso coração que o queremos seguir. Iniciamos hoje a Semana Santa, a semana maior da vida dos cristãos, da vida da Igreja. Saibamos aproveitar esta semana, participando nas várias celebrações e, se calhar, dedicando-nos um pouco mais à oração e à caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creio em um só Deus. Deus
de Cristo atendei. Senhor Jesus Cristo, concedei a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso Deus, que é a palavra de Deus.
pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho, nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete. Fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com alegria